Luffy é suede, la mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero falar de um foco correspondente à sua demanda regular, previdenciária, comprometida, para não ficarmos desmotivados, sem ânimo, no objetivo de não atingir os propósitos de realizar sonho, devido à nossa frequência, às ansiedades inerentes, mas como infectologista espiritual, neologista, psicanalista holístico e teólogo, eu quero tratar desse assunto relacionado ao Salmo 30, do versículo 1 a 5, e ele diz: Exaltei o Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida, para que não desceste ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seu santo, e celebrai a memória da sua santidade. Vamos declarar dentro desse salmo o versículo 5, e que vamos ler, porque esta mensagem traz a esperança nos momentos das nossas dificuldades, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom, pois o choro representa a dor ou a provação, enquanto a alegria pela manhã simboliza a renovação, o cuidado de Deus, que é a certeza que a tempestade vai passar. Pois Davi, como se tornou um homem segundo o coração de Deus, pois a sua excelência, ele esclarece no Salmo 40, no versículo 1 a 3, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, tirou-me de um horrível charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Isso significa, uma cova da destruição, as decepções, conforme eu falei. E bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Aí é que está, pois a fé perfeita também, no Salmo 46, no versículo 1, vai nos afirmar que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Davi também, com sua energia espiritual, dentro do Salmo 51, do versículo 1 a 17, é quando ele faz a declaração desses erros cometidos pela arrogância às vezes, e alcançou de Deus a fidelidade e a sua misericórdia é o que nos abastece. E ele esclarece verdadeiramente, pois isso vamos ler para compreender. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim, sobre mim. Então, eu sempre falo do agente policiador de Deus, que é a nossa consciência, é que faz a gente fazer a reflexologia. Então ele diz: contra ti, pequei, fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis
que amas verdadeiramente, né? Amas a verdade e no íntimo, no oculto, me faz conhecer a sabedoria. Aí ele pede, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí o revestimento que ele pede, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aí a responsabilidade dele, ele diz, então ensinarei aos transgressores o teu caminho, os pecadores a ti te converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha alma, salva a minha língua, que ela te louvará altamente, e a tua justiça. Aí é que ele diz, abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará louvores. É o prazer satisfatório que temos sempre nessas experiências com Deus. Porque não te complazes em sacrifício, senão eu te daria. E tu não deleita, tu não tem prazer em holocausto. Aí ele declara nitidamente que é o que nós devemos fazer. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor nosso Deus. Por quê? Um grande procedimento também, eu posso afirmar exemplarmente, também é de Isaías no Salmo, Isaías no capítulo 5, do versículo 1 a 7, quando ele diz, ai de mim que estou perecendo, ele declara, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e foi aí que os olhos dele viram o rei, o Senhor dos exércitos, né? Pois um dos seus serafins voou para ele e lhe tocou a boca, purificando seus lábios, tirando toda a iniquidade, o pecado que ele cometia dentro dessa imundícia, e em ter a confiança no que não era o verdadeiro Deus. Como no capítulo 43, do versículo 18, ele nos declara também esse exemplo. Ele fala, não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E no versículo 19 ele diz, eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não saberás. Eis que porei um caminho novo no deserto e um rio no ermo. A orientação espiritual, psicológica, ele declara também, dentro desse capítulo 55, o versículo 6, ele nos orienta e diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. No versículo 6, 7, ele dá uma orientação para aqueles que ainda estão cometendo, são fraudulentos, estão cometendo as ignorâncias. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento, se converta ao Senhor, se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Porque os pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos do nosso caminho, do vosso caminho, e os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Tem esclarecimento para que entendemos que as bênçãos do Senhor são que enriquecem, não acrescentadores, é quando estamos preparados aí dentro desse ato emocionalmente racionalizado e psicologicamente aí estamos emotivamente
sábio, e eis que vem esse tratamento terapêutico para nos estabilizar, para entendermos melhor no que Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele também, conforme eu declarei, ele entende que era homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e é o que deixa bem claro essa terapeuta mente exemplar, que esse tempo nosso de entender, então, terapeuticamente, diz que tudo tem um tempo determinado para não ficarmos ansiosos emotivamente, né? Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar o tempo, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. É o arrependimento, é o retorno que fazemos reflexologia. A vida é um grande professor que nos estabiliza nas decepções. E aí, tempo de matar o tempo, tempo de curar, tempo de derribar o tempo, tempo de edificar. É quando nós estamos preparados. Existe, conforme eu falei, tempo de chorar, tempo de rir. E tempo de prantear, tempo de saltar. É o pulo da alegria, do gozo, da paz. Tempo de espalhar pedra pelo caminho e tempo de ajuntar as pedras. É o passo que refazemos. E tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de se abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. E tempo de guardar, tempo de deitar fora. E tempo de resgatar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, para deixar essa mensagem bem nítida, para você me compreender, essa estabilidade nossa, o tempo de paz é esse doutrinamento do Espírito Santo, doutrinando o nosso comportamento racional, emocional, exemplarmente dentro dessa excelência espiritual. É conforme eu citei, as experiências da vida é o que nos estabiliza, porque o sábio, ele aprende com o erro dos outros, mas o inteligente aprende com os próprios erros e o faz agir prudentemente entre todas as coisas, que agora não vai mais lhe afetar nem desestabilizar. É por isso que as bênçãos do Senhor é que enriquece, não acrescentadores. É quando estamos preparados dentro desse campo racional, psicológico, espiritual, para não tomarmos atitudes inerentes. Mas que Deus vos abençoe, e é por isso que eu afirmo que Lefi é suede aiaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.